Sejam bem-vindos ao Parlamento da Região. Abre-se aqui também aquela que é a Assembleia do Porto Canal. Como sempre, à segunda-feira, trazemos os deputados, alguns dos que são eleitos também pelos círculos eleitorais do norte do país, para falarem sobre a política nacional, mas também a política internacional. Esta noite são meus convidados Miguel Laranjeiro, eleito pelo Círculo de Braga do PS, pelo Círculo de Braga. Também Michel Zoifat, eleito pelo Círculo do Porto, CDS-PP, e também Jorge Machado, da CDU, PCP, eleito pelo Círculo do Porto. Contamos também a qualquer momento a chegada do representante do PSD, Eduardo Teixeira, eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, para nos falar e também representar aqui o PSD. Já temos connosco o Eduardo Teixeira, que também se junta a este debate e ouviu grande parte daquilo que também já foi dito, tirando neste caso também o que foi dito por parte do Miguel Laranjeiro, mas acredito que adivinhe o que é que disse o PS sobre estes 4 anos, também desde a chegada, desde que foi pedida a ajuda externa. Já aqui enumeramos várias medidas. O que é que lhe parece este Portugal desde 2011 e o de agora? Antes de mais, boa noite. De facto, é adivinhável o que o PS dirá nesta matéria, dada a responsabilidade que o Partido Socialista teve no facto da Troika chegar a Portugal. E, portanto, dar aqui uma palavra de esperança. Eu acho que os portugueses, de facto, reconhecem e vão reconhecer ainda mais o esforço que foi feito no sentido de reganhar a soberania, reganhar a credibilidade e pôr o país a crescer, que em 2014 já se verificou um crescimento, em 2015 as expectativas até das várias entidades são superiores até o que o Governo projeta, e 2016 são perspectivas muito importantes. Mas aqui dar 2 ou 3 preâmbulos. Eu ouvi há bocado o meu colega do Partido Comunista e dizer que a dívida aumentou. É bom aqui 80 mil milhões. Diga lá, 80 mil milhões. O que aumentou foi 80 mil milhões. Que a dívida de facto apareceu debaixo do tapete. Estavam muitas migalhas que significavam muitas centenas de milhões, e estavam nos armários muitos esqueletos que foram preciso pagar. Eu lembro-me, meu caro, que eu cheguei ao Parlamento e analisei 4 empresas e como sou um homem da banca, e quando não analiso só um ano, quero perceber sempre o histórico e temos que ter um pragmatismo em relação a este assunto. Quis perceber como é que empresas como a Reifer, como a ACP, como as Estradas de Portugal, que até nem investem, nem tinham investido muito nos últimos anos, as Estradas de Portugal, alguém investiu por elas, portanto foram os escudos, inventaram os escudos, e depois quando até quiseram pôr os portugueses a pagar, o Partido Socialista inventou aquilo algo milagroso, que foi pôr os portugueses a pagar, e o Estado ainda pagava mais do que o que pagava quando os portugueses não pagavam. E agora vemos esta renegociação. Vocês mantiveram as escudos e aumentaram as escudos, estiveram a favor disso. Que eu gostava que o Partido Comunista e até o Partido Socialista dessem aqui a nota positiva dos 8.200 milhões de euros na renegociação destes contratos associados à Reifer e às Estradas de Portugal, porque são 8.200 milhões de euros de poupança para os próximos anos. E, portanto, a dívida não aumentou. Ela, de facto, apareceu. E eu vou dar este exemplo. 80 mil milhões não aumentou. Eu vou dar este exemplo. Estas quatro empresas, nos últimos 5 anos, tinham tido prejuízos acumulados de 10 mil milhões de euros. Sim. 10 mil milhões de euros nos últimos 5 anos para trás. Bem, como qualquer gestor ou qualquer alguma coisa a ver com alguém que vai analisar, alguém vai analisar as contas, percebe e diz assim, bem, se faltou ali o dinheiro, o Estado teve que entrar com o dinheiro nestas empresas. Pois bem, o Estado tinha entrado, não tinha feito nenhum aumento de capital social, não tinha entrado com suprimentos, não tinha feito absolutamente nada, a banca suportava, e a banca foi estourando também por essa perspectiva, que pôs lá em obrigações, em papel comercial, em contas correntes calcionadas, mais 10 mil milhões. Mas também foi buscar e tudo isto chegou a um ponto que estourou, e depois o Estado foi buscar algumas bancas através dos contratos swap, que alguns deles até foram celebrados por membros que posteriormente foram para o governo. Não tem a ver com esta questão, tem a ver com prejuízos efetivos que a empresa tinha e que o Partido Socialista, enquanto tutelava, não punha o dinheiro. Prejuízos? Não tinha. Eram prejuízos. Atividade operacional. Não analisam lá muito bem. Ou é a dívida? Não, era prejuízo.
prejuízos que eram acumulados com dívida no passivo. Eram acomodados. É essa questão. Todos os anos iam acumulando, só que o Estado não punha lá dinheiro. E, portanto, a dívida, meu caro Jorge, a dívida é para pagar independentemente de se ter ou não responsabilidade nessa matéria. Agora, nós temos um país hoje mais credível. Eu pegava nessas palavras, fazendo o balanço destes 4 anos, acho que é importante dizer o que, por exemplo, quem nos observa lá fora acha de Portugal. Porque isto depois se reflete, por exemplo, nas taxas de juros negativas, que primeira vez na história. O primeiro-ministro francês, o primeiro, não é a agitagem como o Partido Comunista diz, não é de certeza absoluta. Porquê que há taxas de juros negativas? Porque nós temos um rigor, somos observados lá fora, os investidores. Meu caro, por muito que custa à esquerda, eu acho que devia reconhecer esse papel. E mais, há que dar nota aqui, e por isso eu acho que, até porque esta declaração é recente, do que o primeiro-ministro francês que veio a Portugal disse, os olhares lá de fora percebem que o crescimento regressou a Portugal. E este crescimento que regressou a Portugal já não se verificava, tirando ali o ano 2008, de uma forma muito tímida, desde o início da década de 2000. E isto é de facto importante. E, meu caro Jorge, todos nós sabemos que não podemos gastar mais a vida toda do que recebemos. Todos nós sabemos. Um dia estoura, não é? Portanto, o déficit que este ano se perspectiva para 2015 é tão só, para ver o rigor das contas públicas, tão só o déficit menor nos últimos 40 anos de democracia. O país viveu muitos anos, e então, nestes anos que antecedeu a Troika, acima das suas possibilidades. O déficit que se perspectiva para 2015, eu acho que nós todos temos que, os portugueses têm que, e sentem esta realidade de hoje as suas contas estarem em ordem. Meu caro Jorge, nas nossas casas não é muito diferente. Se nós gastamos um ano mais, 2 anos mais, 3 anos mais, 4 anos mais, um dia estoura e o Partido Socialista esmolhou o país. Claro que o Partido Comunista hoje disse aqui e disse à sua maneira, que é, nós não concordamos com a Troika. Mas o Partido Comunista nunca teve a governar Portugal e não sabe esse peso da responsabilidade. E nós, o PST com o CDS, ainda não éramos governo e tivemos que assinar em nome de Portugal, porque naquele mês, não vale a pena repetir a frase de não haver dinheiro, porque essa era a realidade. E, portanto, eu acho que hoje todos percebemos que Portugal lá fora é observado de forma diferente. Talvez por isso o investimento estrangeiro esteja a retomar, talvez por isso a nossa compra de dívida seja atrativa, talvez por isso os governantes que vêm cá, independentemente dos partidos políticos, que nem são da nossa família política, vêm reconhecer todo este esforço, mas também os portugueses têm motivos para se sentir esperançosos no futuro. Hoje o desemprego está menor do que estava há um ano, hoje o emprego tem mais... Está aumentado. Em relação a um ano, não, com certeza, meu caro. Está a aumentar nos últimos anos. Em relação ao emprego criado, hoje é mais expressivo. Em relação até, nós que somos do Norte, todos os 4 que representamos aqui distritos da região Norte, temos todos a percepção de que este pacote de fundos comunitários é descentralizado, é expressivo, é dos mais expressivos em termos de descentralização das competências de gestão e de atribuição e é focalizado no apoio à economia e à criação de emprego. Este sim é a nossa preocupação. São as pessoas, mas com realidade. Não se pode gastar o que se não tem e não se pode gastar como não há amanhã. E foi isso que nos levou a esta situação. Hoje temos motivos, com Pedro Passos Coelho a governar o país nos próximos 4 anos, que estou certo que será, vai continuar a ter e vamos falar de campanhas eleitorais. Será um dos países mais competitivos do mundo. Há uma credibilidade, uma maior credibilidade. Eu não sei se estamos a falar das centenas de milhares de portugueses que mandaram emigrar. Nomeadamente os jovens. Sabe, não, mas sabe, é verdade. Sabe, não, ouça, agora deixe-me falar que eu não é verdade. Sabe que hoje, fruto das políticas e das declarações. Avançamos. Tem que ser 2 apontamentos. Não é muito rápidos. Uma mentira repetida várias vezes não se torna numa verdade. Isso já foi amplamente discutido no Parlamento, a questão da imigração e o fluxo da imigração nos últimos anos da governação PS foi mais expressiva dos dados que nós conhecemos até 2013.
interesse. E, portanto, não vale a pena insistir nessa questão. Mas as pessoas lá em casa sabem que têm, infelizmente, gente os deputados da imigração, o deputado Carlos Gonçalves, que conhecem bem que tiveram de emigrar. E, de facto, o Partido Socialista não ficou sem dados. Ora, não vale a pena continuar a insistir, porque a política do Partido Socialista, que não tem, não apresenta propostas alternativas, é a política dos casos e dos casinhos e vai tentando durar isto até chegar a um programa eleitoral. Mas acha que a imigração, que as pessoas verem os seus filhos a emigrar é um caso ou um casinho? É um problema que todos nos toca, mas não é um problema recente, não foi deste Sim, não há de ser único também. Acho que é bom ter aqui esta noção. Quanto à questão da educação, eu acho gritante que se fale nesse assunto. Sabemos todos que há problemas, que tem que continuar a resolver-se situações. A situação da CPCJ, de facto... Houve um relatório da Comissão Europeia que fazia referência que Portugal estava no topo com mais problemas a nível de educação. Há reformas que foram implementadas. Por exemplo, a obrigatoriedade foi este ano, a primeira vez, no 12º ano, não existia. A questão do ensino profissionalizante não vinha atrás. O Partido Socialista tinha decidido, mas não tinha tomado a decisão de o fazer. A questão é sempre assim. Agora era a partir do final. Vamos ver também como é que avança. Vamos avançar também nos temas de Eduardo Teixeira. Que o Partido Socialista tem em relação ao que fez no passado e a dificuldade que houve, mas que se venceu. Peço desculpa. Se venceu com sucesso. Os 12 anos de escolaridade foi aprovado por um governo do Partido Socialista. Não foi executado. Não foi executado. Foi executado com o governo PSD. O que está a dizer é que chegaram agora aos 12º, que é normal. Não chegaram agora ao 12º, não. O 12º foi este ano. Foi aprovado. Que custa não custa nada. Foi uma decisão política. Vamos avançar nos assuntos. Para terminar, a questão da área social, que para todos nós é muito importante. Se há setor onde não houve desinvestimento, onde há uma pronta atenção, onde até... Ai, meu Deus, mas agora quando um governo corta milhões de euros no complemento solidário para idosos... Não é verdade. É verdade. Sociais. Não é verdade. Complemento solidário para idosos. Isto é, os idosos com mais dificuldades viram cortados o seu apoio. E diz-me que agora não houve... Cortaram no complemento solidário, cortaram no subsídio de desemprego, cortaram no rendimento social de inserção, cortaram em todas as prestações sociais. A pobreza aumentou significativamente. 2,7 milhões de portugueses na pobreza à vossa custa. Hoje, por exemplo, na Ouça lá, a pobreza aumentou no mandato do governo PSD, CDS-PP. Ouça o que eu estou a dizer, não é o PCP que o diz, é o dos Estados Estatísticos do INE. Durante o mandato do governo PSD, CDS-PP, a pobreza no nosso país aumentou 629 mil pessoas. Mas dados de 2013. E 2014 vai ser pior. E, portanto, vocês são responsáveis pelo pior agravamento da pobreza desde o fascismo. Não venha dizer que houve preocupação social, porque não julho de 2011, pura e simplesmente não corresponde à verdade. Somos todos os 629 mil, é um dado estatístico. Com isso. É um dado estatístico, não é o PCP que o diz. Vamos assumam as responsabilidades. Vamos avançar neste assunto, que, para terminar, 1 minuto, Eduardo Teixeira. Bem, nós temos que ter aqui um discurso que temos que pensar em termos práticos. O país está a crescer e irá crescer, e as perspectivas é que crescerá de 2014 a 2016 em montante, em números expressivos, percentualmente ultrapassará os 2% em 2016. Mas isso não nos basta. Nós temos que conseguir criar e aumentar a competitividade e conseguir atrair investimento para criar mais emprego e para apostar na economia. E, portanto, se há medida que já foi iniciada e, portanto, com a questão do objetivo que foi parcialmente cumprido estes 4 anos, mas que não foi totalmente cumprido, mas que temos a intenção de levar a cabo no futuro, é a questão do apoio mais efetivo, porque os custos de trabalho às empresas, porque os custos de trabalho são elevados. E, portanto, iniciou-se uma redução progressiva do IRC nos próximos anos. A taxa social única não vai prejudicar depois futuramente. Mas o IRC já foi muito importante essa questão e é preciso cumprir nos próximos anos. Agora, há aqui uma noção clara de que os custos de trabalho são elevados. E são os dois caminhos. Nós não podemos reduzir salários. Aliás, é bom aqui dizer que foi em concertação social e, portanto, então espera que não funcionou. O salário mínimo aumentou.
não contra a vontade da esquerda, claramente, nem contra a vontade da direita, todos estávamos a favor. O problema é que é a coragem de o fazer. E a coragem de o fazer e de pôr em cima da mesa, mais uma vez, em momento difícil, deveu-se ao Partido Social Democrático. Para nós não podemos reduzir salários, temos que aumentar a competitividade, diminuir os custos de trabalho. E, portanto, esta poderá ser uma medida que tem que ser tida em conta para criar atratividade, para potenciar o crescimento, também ao Eduardo Teixeira e ao Miguel Laranjeira e ao Jorge Machado, e acima de tudo agradeço-vos pelo facto de, ao longo deste programa, não termos falado da Presidência da República, mas sim daquilo que é a política nacional. Quem sabe iremos falar da Presidência da República futuramente. Agradeço assim também o facto de ter estado a acompanhar mais este Parlamento da Região. Nós estamos de regresso a próxima semana. Voltem bem connosco para falar sobre a política nacional.